Olha, deixa eu fazer algumas reflexões aí sobre esse vídeo do Felipe Neto lá no New York Times. Em seguida eu quero ouvir também o Adrilles e o Joel para comentar a respeito. Olha, vejam o seguinte. O Felipe Neto, pelo menos para mim, é o reflexo muito claro, pragmático. É um exemplo muito fácil de entender a falência do sistema educacional brasileiro. Hoje vai tomar posse o novo ministro da Educação, Milton Ribeiro, e se ele estiver assistindo aqui o Morning Show, eu gostaria muito que ele olhasse para o Felipe Neto e enxergasse o Felipe Neto como um exemplo. Um exemplo a não ser seguido. O que o sistema educacional brasileiro produziu foi isso ao longo dos anos. É exatamente essa grande produção que todo esse sistema que existe hoje no Brasil produziu. Alienação, arrogância máxima, prepotência, vitimismo descarado e pouquíssimo senso crítico. Você pouco vê um senso crítico real, não uma militância partidária. E eu quero deixar aqui um ponto registrado aqui para todos os ouvintes e espectadores do Morning. O Felipe Neto tem direito de se expressar da maneira como ele quiser, como ele bem entender, em todas as suas redes sociais. Se a gente defende para valer a liberdade de expressão, a gente não pode dizer que o Felipe Neto não pode se manifestar. Claro que ele pode sim. O meu ponto não é esse. Ele tem o direito de falar aquilo que ele bem entender dentro da lei. O meu ponto, e eu quero que é aí que vocês observem, e o grande problema da questão parte de uma mídia absolutamente, ou de uma parcela dessa mídia irresponsável de chamar uma pessoa deste nível, com esse conceito intelectual, que promove fake news diariamente nas suas redes sociais, para fazer uma coisa séria, que é uma análise política. Não é uma coisa engraçada, não é bacaninha fazer análise política. É uma coisa conceitual, criteriosa, técnica. Esses mesmos que vangloriam esse Felipe Neto, né? E se vocês forem reparar, tem muita gente que, olha, Felipe Neto agora é o representante do bom senso, é aquela pessoa que, olha, nós vamos nos orgulhar, ele sim fala por nós. Esses mesmos que vangloriam esse indivíduo, que inclusive diz que bolsa de valores não tem significado nenhum, que nem deveria existir, que não faz produção de absolutamente nada. Vejam só a gravidade que é isso. Uma pessoa que dialoga com o jovem, simplesmente denegrindo toda a política educacional de educação financeira que a gente pode vir a ter no nosso país. Vejam só a gravidade que é isso. Esses mesmos que vangloriam o Felipe Neto são os mesmos que apontam o dedo para uma direita brasileira dizendo que essa mesma direita só produz fake news. E não olham para as fake news que esse rapaz faz todo dia. Ou seja, o que nós temos no Brasil? Uma pura guerra de narrativa. A verdade, meus caros, é o seguinte: enxerguem essa movimentação, e aí em seguida eu já vou passar aqui para o Adrilles e para o Joel. Enxerguem essa movimentação como uma movimentação que tem método absolutamente claro. Nós estamos falando aqui de uma pessoa que tem 38 milhões de seguidores nas redes sociais. Por que não escalam uma outra pessoa para fazer essa representação política? Porque querem chegar nas massas. E chegam nas massas de uma maneira muito mais simples com esse Felipe Neto, que na minha avaliação é alguém que é oco, não tem pensamento nenhum. Tem sim algumas críticas que vai lá, pontua, faz, mas que na realidade não representa absolutamente nada. O que vocês precisam entender é que esse movimento tem sim método. E aí nós vamos partir para o encerramento aqui dessa minha fala, que vocês têm que se atentar para uma questão. Existem os mesmos que vão lá e acusam os outros de fake news, que vão lá, que vangloriam o Felipe Neto, os mesmos vociferam o tempo inteiro contra a educação brasileira, aqueles mesmos que criticam, falam, olha o Weintraub isso, o outro aquilo, e é muito curioso, né, porque o problema na educação brasileira para esses mesmos parece que só apareceu no dia 1º de janeiro de 2019, é muito claro isso, né? Esses mesmos, para mim, são responsáveis também, além desse sistema falido que a gente tem educacional, esses mesmos que fazem essa vociferação contra a educação brasileira são os responsáveis, sim, pelo caos que a gente tem no país, no sistema educacional. Essas pessoas formam a opinião das pessoas e colocam uma pessoa nesse nível para formar a mente dos brasileiros. Enxerguem esse movimento é muito claro e essas pessoas também precisam ser responsabilizadas e culpadas pela sociedade. Que fase
tenebrosa que nós vivemos no Brasil e no mundo a partir do momento em que Felipe Neto é escalado para dizer o que o Brasil pode ou não fazer para melhorar politicamente. Adriles.